Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celto, então para mais uma aula de Física, frente 1, aula 10, aplicações das leis de Newton. Na aula anterior a gente falou sobre as leis de Newton. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Todo corpo em movimento ou em repouso tende a permanecer nesse estado, a não ser que alguma força externa atua sobre ele. Segunda lei de Newton, falamos também sobre a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, né? Que traz aquela fórmula que é F de força é igual a massa vezes aceleração. E terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação na mesma direção, em sentido oposto e de mesma intensidade. E essas forças são aplicadas a corpos diferentes, certo? Agora, nessa aula aqui de física, a gente vai estudar as aplicações dessas fórmulas. E a gente vai trazer dois tipos de exercício. Os exercícios que ocorre o contato entre corpos e os exercícios que ocorre a atração entre corpos, que é feita através de uma corda que liga os dois. Bem simples, pessoal. A aplicação, a parte teórica é bem curta mesmo. Vai ser mais a aplicação das fórmulas, da fórmula que a gente aprendeu e a gente montar o nosso raciocínio para fazer qualquer tipo de questão relacionada ao assunto, beleza? Então vamos dar início. Exercícios de contato. Pessoal, esse conteúdo, uma parte que é muito importante para você resolver um exercício é você desenhar. É importantíssimo. Quando eu estava no cursinho, no terceiro ano, eu não era muito de desenhar tal, mas muitas vezes eu errei por falta de desenho, faltou algumas forças. Alguns exercícios um pouco mais complexos têm várias forças atuando, então às vezes você pode se confundir. E também para facilitar o raciocínio de montar as fórmulas. Então é importantíssimo nós desenharmos, correto? Então, se a gente, trazendo aqui um exercício de contato, a gente tem um bloco A e tem um bloco B. Os dois estão em contato e tem uma força empurrando o bloco A. Então, nesse exercício de contato, a gente tem que desenhar as forças atuando sobre os blocos. Então, se a gente tem uma força F atuando sobre o bloco A, a gente desenha uma força F atuando sobre o bloco A. Porém, quando o bloco A empurra o bloco B, pela lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, o bloco B vai empurrar o bloco A. Se o A empurra o B vai fazer uma reação empurrando o A. Então a gente coloca a força aqui BA, ou força AB. E aí também tem a força do próprio bloco A empurrando o bloco B, então a força AB. A gente sabe que essas duas forças, FBA e FAB, têm a mesma intensidade, porque de acordo com a terceira lei de Newton, a ação tem a mesma intensidade da reação, e eles estão em sentidos opostos. Pode ver que um está apontando para um lado, o outro está apontando para o outro. Então a gente desenhou todas as forças do exercício. Então a partir daqui a gente daria prosseguimento ao exercício para responder ele, certo? Então a gente precisa fazer o desenho para não se confundir e para a gente chegar nas fórmulas. Mas isso aqui é só teoria, isso aqui não é um exercício ainda. Porém, a gente também tem blocos ligados por fios. Pega o bloco A, o bloco B, liga entre fios e puxa um dos blocos. E aí o outro bloco vai vir junto porque tem um fio tracionando. Por isso que a gente fala que exercícios com fio tem uma tração. Tração vem de fio, vem de quando você liga um objeto ao outro e forma uma força de tração, de um puxar o outro, correto? E aqui a gente vai desenhar também as forças. A gente tem a tração AB e a tração AB também, que elas têm a mesma intensidade. Do mesmo jeito que a força que puxa aqui é a força que ele puxa de volta, que o bloco B sofre do A puxando ele de volta. Lembra da força ação e reação ter a mesma intensidade, porém em sentidos opostos, certo? E aqui é o F, né, do próprio exercício, trouxe aqui a força F puxando. Pessoal, antes da gente ir para frente, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é importantíssimo. Aqui, em contato, um bloco B empurra o bloco A. Aqui na tração, é uma força que puxa de acordo com a corda. Então a gente não tem a seta entrando no bloco A, igual aqui, ó. A gente tem a seta entrando no bloco A, a seta de contato. A seta de contato vai em direção ao bloco. A seta de tração sai do bloco, porque está puxando para o centro da corda. Então aqui a seta está apontando para fora do bloco, do corpo, né? E aqui está apontando para dentro do corpo. Tá, e qual que é a importância disso? Isso vai decidir na nossa fórmula se a gente vai colocar esse valor positivo ou negativo, certo?
Então, quando que vai ser positivo? Se estiver atuando a favor do movimento, é positivo. Se estiver atuando contra o movimento, é negativo. Então, se tem uma força, a F está fazendo movimento, a força F está empurrando os blocos. Só que FAB, essa força FBA aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse, está contra a força F. Então, seria F menos FBA, porque está contra o movimento, é igual a massa vezes a aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. Essa força ficando positiva, essa ficando negativa, porque está contra o movimento. E a gente chega na resposta do exercício através usando aquela mesma fórmula, F igual a M vezes A. Correto? E aqui seria o contrário. Aqui a força sai do bloco A. Aqui também, ó, a gente usa F aqui menos TAB para calcular no bloco B, porque está contra o movimento essa força aqui. Pode ver que ela sai do bloco, só que o bloco está indo para a direita, ela está indo para a esquerda, então ela está contra o movimento. Por isso que a gente ia usar negativo. Por isso que é importante a gente saber como desenhar a seta. Se for a seta relacionada à tração, relacionada a fio, a gente aponta em direção ao centro do fio. O bloco saindo, eu tenho uma força puxando o bloco para fora, puxando o bloco aqui. O fio está puxando o bloco B para trás. Aqui em contato é o contrário. É uma força entrando. É um bloco empurrando o outro para dentro. Então, por isso que a seta fica apontada para dentro do bloco e aqui fica apontada para fora. Então, é importante a gente pensar isso. Contato aponta para dentro, tração aponta para fora. Certo? Antes de ir para os exercícios, uma coisa importante é a fórmula usada sempre nos exercícios é força vezes massa. Força é igual a massa vezes aceleração. Eu coloco sempre nos exercícios, mas é que dos exercícios que eu peguei relacionado a esse conteúdo, não teve nenhum que trouxe uma fórmula, não teve nenhum que trouxe alguma conta que precisava de outra fórmula. Então é praticamente sempre, né? Sempre é uma palavra muito forte pra gente usar, vai que traz um exercício totalmente inovador aí, que vai ter que usar alguma coisa diferente. Mas praticamente qualquer exercício desse conteúdo de blocos, você vai usar essa fórmula aqui. Quando o bloco está no ar, peso é igual a massa vezes gravidade. É a mesma coisa da fórmula aqui. A única coisa que a gente mudou, que de vez de colocar força, a gente colocou peso. O que é o peso? É força-peso. Igual a massa vezes gravidade. O que é gravidade? Gravidade é aceleração. A gravidade é uma aceleração da gravidade. Então, a gente só mudou as letras da fórmula só para a gente entender ela. Mas é a mesma fórmula daqui. Então, você vai calcular o peso de um bloco, é força igual a massa vezes aceleração. Ou seja, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, a gravidade. Então, assim, para a gente calcular quando o bloco está no ar, a gente calcular o peso dele, o quanto ele está puxando para baixo, puxando em direção ao chão. Essa fórmula aqui, que na verdade é a mesma que essa. A gente só mudou as letras para a gente entender. Então, peso é igual a força. E outra coisa, quase sempre o primeiro passo para resolver um exercício desse conteúdo é você somar todas as massas e calcular a aceleração do sistema. Praticamente todo exercício que trouxer isso, o primeiro passo para começar a responder o exercício é somar as massas de todos os blocos e achar a aceleração. Beleza? Então, praticamente isso. Às vezes pode pedir um exercício que ele dá aceleração e pede as outras coisas, mas praticamente, de a cada 10 exercícios, 8 você vai fazer através disso. Se ele der a aceleração, você vai achar o que você não tem. Se ele te deu a aceleração, ele vai pedir a força. Aí você descobre a força, mesma fórmula de sempre. Você já vai ter a linha de raciocínio, beleza? Vamos para os exercícios. Aplica-se uma força de 20 newtons ao bloco A, conforme a figura. Os blocos A e B têm massa respectivamente 3 kg e 1 kg, então A, esse bloco maior pesa 3 kg, tem massa de 3 kg, não pesa, não é pesa, é massa. Peso e massa é diferente. Tem massa de 3 kg e o bloco B tem massa de 1 kg. Desconsidere qualquer atrito, então a gente não tem atrito com o chão. Na próxima aula a gente vai entrar com atrito, mas ainda não é assunto dessa aula. Determine a aceleração do sistema e a força de contato entre os blocos. Então ele pediu uma aceleração do sistema e a força de contato entre os blocos. Ou seja, ele pediu qual que é aquela força que fica entre aqui, ó. Pediu essa aqui, ó. Essa força aqui, força de contato do A com B, força de contato do A com B. Essa força que ele pediu. Então, primeira coisa do exercício, esses exercícios de fio, esses exercícios de contato com blocos, primeira coisa, a gente desenha. Então, aqui tem um desenho que eu fiz no meu caderno.
A gente tem 20 newtons empurrando, o bloco A sendo empurrado pelo bloco B, então enquanto está sendo empurrado, a seta é direcionada para dentro do bloco, então empurrando o bloco B, força do bloco B empurrando o bloco A, e por ser uma ação e reação, é força do bloco B empurrando o bloco A do outro lado também, a mesma força. Como é uma ação e reação, lembra que as intensidades são iguais? Então FAB aqui também, empurrando para dentro. E a aceleração está empurrando para a direita. Por que está empurrando para a direita? Uai, porque tem uma força empurrando para a direita, então para onde vai ser a aceleração do sistema? Para a direita, correto? Então, desenhando isso aqui, agora a gente pode ir para o exercício. Então, sempre desenha os blocos, todas as forças que atuam nos blocos e a aceleração do sistema. Agora é simples. Determine a aceleração do sistema. Lembra que eu falei que quase todos os exercícios vai começar com soma das massas e cálculo da aceleração? Então, vamos lá. Força é igual a massa vezes a aceleração. Força, 20 newtons, é igual a massa. Qual que é a massa do sistema? É o bloco A mais o bloco B. Bloco A, 3 kg, bloco B, 1 kg. Então, 3 mais 1, vezes A de aceleração. 20 é igual a 4 vezes A, 4A. A aceleração do sistema é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o sistema, os blocos estão indo para a direita, acelerando 5 metros por segundo. Então a velocidade está crescendo, eles estão cada vez mais rápidos, 5 metros por segundo para a direita. Agora, o que ele quer? Força de contato entre os blocos. Pessoal, para calcular a força de contato entre os blocos, quase sempre a gente vai poder escolher o bloco para calcular isso. Por quê? Porque a gente já tem aceleração do sistema. Então a gente pode praticamente usar qualquer bloco para calcular isso. E como que eu provo isso para vocês? Eu fiz com os dois. Então vamos pegar primeiro aqui o bloco A. O bloco A, vamos pegar primeiro o bloco B. Então a gente tem FAB. Tem outra força atuando nesse bloco aqui? Não, não tem. Ó, aqui só tem o FAB, não tem nenhuma força empurrando ao contrário, nenhuma força ajudando a empurrar. Então só tem o FAB, força. A força resultante, que é daquela fórmula força igual a massa vezes aceleração, é apenas o FAB. Então, FAB é igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Porém, aqui a gente vai pegar, como a gente está falando do FAB e está falando do bloco B, a gente vai pegar a massa de B vezes aceleração. A aceleração é do sistema. O sistema todo está acelerando junto. Então, a gente já pega a aceleração que a gente descobriu aqui, que é 5. FAB é igual a massa de B, 1 kg, vezes 5 de aceleração. Então, FAB vale 5 newtons. Então, o bloco A e o bloco B, eles estão se empurrando uma força de 5 newtons. Agora, então a gente já descobriu a resposta aqui. Mas para provar para vocês que tem como usar os dois blocos para responder, vamos tentar com o bloco A. O bloco A, aquela mesma fórmula, força igual a massa vezes aceleração. Porém, a gente tem a força 20 newtons, atuando de acordo com a aceleração no sentido do movimento, e tem a força FAB atuando contra o movimento. Pode ver que está apontando para o outro lado do movimento. A aceleração está indo para a direita. O FAB aqui no bloco A está apontando para a esquerda. Então a gente vai colocar menos FAB, porque está indo contra o movimento. É igual a 3, porque 3 é a massa do bloco A, vezes 5 de aceleração. A mesma fórmula de sempre, pessoal. FMA, F é igual a M vezes A. Então respondendo aqui, 20 menos FAB igual a 15. Joga esse 15 para o outro lado e o FAB para o outro, 5 newtons. Então FAB deu 5 newtons também. Então a gente pode usar tanto o bloco A quanto o bloco B para calcular o que o exercício está pedindo. A diferença é que no bloco A está atuando duas forças. Então você vai fazer essa jogada da força que tiver contra o movimento, você colocar negativo. Certo? Então aqui, ó, o que prova que a ação e reação têm a mesma intensidade, têm o mesmo valor, tanto a ação quanto a reação, como a reação. Então FAB no bloco A deu 5 e FAB no bloco B deu 5. Então isso é o que prova que a ação e a reação têm o mesmo valor. 5 newtons, 5 newtons. Beleza? Tá aqui a resposta do exercício. Vamos pro próximo. Opa, esse exercício já trouxe duas forças atuando. Uma força 12 no bloco A e uma força 6 no bloco B. Primeira coisa aqui, pessoal, usando a lógica, para qual direção vai o movimento? Vai para a direita ou vai para a esquerda?
vai para a direita. Por que vai para a direita? A gente tem 12 newtons de força. A gente tem do lado esquerdo 6 newtons de força. Quem ganha? 12 ou 6? 12. 12 empurra mais do que 6. Tem mais força 12 do que 6. Então o sistema vai para a direita. Então a gente já sabe a aceleração do sistema. Outra coisa, sempre a gente vai desenhar as forças que atuam nos blocos para a gente não se perder e para a gente saber fazer a fórmula do cálculo. Então aqui a gente desenhou a aceleração para a direita, tendo em vista que a maior força está indo para a direita. Bloco A sofre ação de 12 newtons e ação do FAB, que é o contato entre os blocos. O bloco B sofre a ação do FAB, que é o contato com A, que ele sofre um contato com A, então A empurra ele. E sofre também a ação dos 6 newtons, que é aquela força que o próprio exercício trouxe. Além disso, o exercício trouxe falando que o bloco A tem 4 kg e o bloco B tem 2 kg. Então, já trouxe esses dados para a gente. Agora é simples, pessoal. A mesma coisa de sempre. A gente tem a força. A gente tem os pesos dos blocos. Falta o quê? A gente tem força, a gente tem a massa dos blocos. A gente tem força e tem massa. O que falta calcular? A aceleração. Então, determine a aceleração do sistema. Vamos usar a mesma fórmula de sempre. Força é igual a massa vezes a aceleração. Força é igual a 4 mais 2, 4 kg do bloco A mais 2 do bloco B, vezes a aceleração. Qual que é a força que está atuando sobre o sistema? Simples, a força é 12 newtons empurrando para a direita, menos os 6 newtons que está empurrando contra o movimento. Então, por isso que é menos 6, está empurrando para a esquerda. Então, 12 menos 6 é a força do sistema. É igual a 6, que é 4 mais 2, vezes a aceleração. Então, 6 é igual a 6A, a aceleração então é igual a 1 metro por segundo. Então, o sistema está acelerando a 1 metro por segundo para a direita. Correto? E agora, pergunta a força de contato entre os blocos. Pessoal, é simples. Você pode escolher tanto o bloco A quanto o bloco B para calcular isso aqui. Eu fiz com os dois blocos, eu fiz o cálculo com os dois blocos para provar como é possível. Então, vamos lá. Vamos escolher primeiro o bloco A. 12 newtons empurrando para a direita, menos o FAB empurrando para a esquerda. É igual a 4, a massa do bloco A é 4, vezes 1 de aceleração. Mesma fórmula de sempre, F igual a massa vezes a aceleração. 12 menos FAB é igual a 4, passe esse 4 para a esquerda e esse FAB para a direita, FAB deu 8 newtons. Agora pegando o outro bloco, que vai dar o mesmo resultado, vamos lá. FAB menos 6. Por quê? O FAB ficou positivo agora e o 6 ficou negativo. Porque o 6 está contra o movimento, a aceleração está indo para a direita, a força 6 newtons está indo para a esquerda, por isso que o 6 fica negativo agora. E o FAB, que está a favor do movimento, fica positivo. Aqui a gente usa o FAB negativo, subtraindo. Aqui a gente usa positivo porque ele está a favor do movimento. A gente está calculando o bloco B agora. FAB menos 6 é igual a 2, porque 2, massa do bloco B, vezes a aceleração do sistema. 2 vezes 1. Então vai ficar FAB igual a 2 mais 6, porque a gente passou esse menos 6 para o outro lado. FAB igual a 8 newtons. Então pode ver que dá o mesmo valor. Isso é o que prova que FAB e FAB têm o mesmo valor. Então, eu estou fazendo isso só para provar, pessoal. Na hora do vestibular, na hora que você estiver fazendo a questão, não precisa fazer os dois. Com um só você já responde, porque vai dar o mesmo valor. Ação e reação têm o mesmo valor. Eles só têm sentidos opostos. Lembrando disso, da terceira lei de Newton. Então, pessoal, é bem simples, pode ver. Agora eu vou trazer um exercício diferente. Trouxe um exercício com fios e um bloco no ar. Você vai falar assim, como que está ocorrendo movimento nesse sistema se não tem força atuando? Opa, tem força sim. O bloco está no ar, então tem a força peso do bloco B atuando, puxando para baixo o movimento. Então a gente tem força, só veio meio que camuflada essa força. E por isso que eu passei aquela fórmula para vocês da força peso. Peso é igual a massa vezes gravidade. Ele trouxe a gravidade aqui, valendo 10. Que é normalmente, sempre o exercício vai pedir 10. Às vezes ele pode pedir 9,8, que é um valor mais exato, mas normalmente ele vai pedir 10 para não dificultar muito a conta, sabe? Então, primeira coisa de sempre, pessoal, desenha o exercício. A gente tem o bloco A
sofrendo força de tração, puxando para a direita ele, porque o bloco B está puxando para baixo. Então o bloco A vai para a direita. E a gente tem o bloco B sofrendo força-peso, ele tem o peso dele puxando para baixo, só que ele tem uma tração ainda puxando ele para cima. Então a gente coloca o peso dele puxando para baixo, peso de B, PB. Que é igual o quê? Quanto que pesa o bloco? Qual que é a massa do bloco B? O bloco A pesa 3 kg, o bloco B pesa 7 kg. Então, o peso do bloco B é 7 vezes 10, que é a gravidade. Lembra, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, peso igual a massa 7 vezes 10, que é a gravidade. Então, PB vale 70 newtons. Então, tem uma força puxando aqui 70 newtons. Menos a tração, que está puxando o contrário. E a aceleração está indo nessa direção. Por que está indo nessa direção? Porque tem uma força puxando nessa direção e não tem nenhuma força contra, segurando. Então, o sistema está indo nessa direção. Desenhou? Agora ficou fácil de fazer o exercício. Vamos seguir a mesma sequência de sempre. Força é igual a massa vezes aceleração. Qual que é a força que puxa o sistema? 70 newtons, que é a força-peso do B. Porque o B está no ar, então o peso dele vai puxar. 70 newtons igual a massa. Massa de A, 3, massa de B, 7. 3 mais 7, vezes a aceleração que a gente quer achar. 70 é igual a 10A. A igual a 7 metros por segundo. Então a gente achou a aceleração do sistema. Pessoal, muita gente fala, para lembrar dessa fórmula F igual a M vezes A, fala que é a fórmula da fama. Fama, F igual a M vezes A. Então falam assim, às vezes vai ouvir alguém falar assim, usa fama para responder esse exercício. É a fórmula F igual a M vezes A. Lembra a palavra fama. Por isso que muita gente usa o macete para gravar. Fórmula da fama, o fama, usa fama. Certo? Agora para responder a tração entre o fio. É simples. Vocês já aprenderam como faz isso. É a mesma fórmula de sempre. F igual a M vezes A. Então a gente pode escolher qualquer um dos blocos para responder esse exercício. Vamos escolher primeiro o bloco A para responder. Então o bloco A tem qual força atuando sobre ele? Tem uma força aqui do lado esquerdo? Não tem, só do lado direito. Que está a favor do movimento. Então essa força é positiva. Então é TAB, positivo, igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a massa do bloco A? 3 kg, trouxe o exercício. A aceleração do sistema é 7. Então, TAB é igual a 3 vezes 7, 21 newtons. Tá, e se a gente escolhesse o bloco B para responder esse exercício, ia dar o mesmo resultado? Ia. Porque, lembra, é ação e reação. Então, vamos escolher o bloco B. 70 newtons puxando para baixo, só que a tração está puxando o contrário ao movimento, está puxando para cima. É igual a massa do bloco B. Qual que é a massa do bloco B? 7 vezes a aceleração, 7. 7 vezes 7, 49. Então, 70 menos TAB igual a 49. Passa esse 49 subtraindo e o TAB passa positivo. Então, TAB igual a 21 newtons. Pode ver que chegou na mesma resposta. É simples. Todos os exercícios são simples. É só fazer o desenho das forças, tanto a força de tração quanto a de contato. Ou o exercício vai trazer uma força de tração, ou o exercício vai trazer uma força de contato. E ele vai falar que está atuando uma força sobre ele. Ou uma força em si, ou o exercício vai estar no ar e vai ter um peso puxando, certo? E agora, para encerrar, eu trouxe um exercício diferente aqui, que também pode cair no seu vestibular, que são 2 pesos no ar. Aí você vai falar assim, pô, isso aqui é muito difícil. Não, pessoal, é bem simples, não tem erro. Quando você desenha as forças, não tem erro o exercício, certo? Primeira coisa, vamos desenhar as forças. A gente tem força de trações aqui, 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 aqui. Então a gente desenha todas as forças de tração, tração entre A e B, tração entre A e B, tração entre B e C, tração entre B e C. Lembrando que as forças de trações saem do bloco. Lembrando que eles saem do bloco. Se fosse força de contato, seria a seta entrando no bloco, mas como é tração, sai do bloco. Tem que lembrar disso, está puxando contra o bloco. E aqui, 20 newtons. Por que eu coloquei força de 20 newtons aqui no desenho? Por quê? Bloco A tem massa de 2 kg. 2 kg vezes a gravidade que é 10, força igual a massa vezes a aceleração, fama, força igual a massa vezes a aceleração, massa 2 vezes a aceleração 10, 20. Então a força-peso do bloco A é 20 newtons. Então já coloquei direto aqui para facilitar. E aqui, bloco C vale 5, 5 vezes 10, 50, então
o bloco C puxa com 50 newtons para baixo e o bloco A puxa contra com 20 newtons para baixo. Agora aqui eu pergunto para vocês, se tem um bloco puxando com 50 newtons e o outro bloco puxando com 20 newtons, quem ganha? Quem ganha é o que está puxando com 50 newtons. Então o movimento do sistema vai vir para essa direção, vai vir para a direita. Por isso que a aceleração está para a direita. A aceleração está com seta para a direita. Porque o bloco C é mais pesado, então ele vai fazer o sistema puxar para a direita. Correto? Pessoal, agora é simples. Mesma coisa de sempre. A gente tem os desenhos das forças, agora é só aplicar a fórmula. Então, qual fórmula podemos aplicar aqui? A gente tem as forças atuando no sistema e a gente tem as massas do sistema. Falta o quê? Falta achar a aceleração. Então, aqui, força é igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças atuando em todo o sistema? Qual força está atuando em todo o sistema? A gente tem uma força puxando o bloco para a direita com 50 newtons, uma força puxando o bloco para a esquerda com 20 newtons. Então a força é 50 menos 20. Por que 50 menos 20, não 20 menos 50? Porque a gente sempre coloca a maior força. A maior força a favor do movimento. Então por isso fica 50 menos 20. Então a maior força está a favor do movimento, por isso que não é 20 menos 50, é 50 menos 20. É igual a massa vezes aceleração. Qual que é a massa do sistema? É a soma de todas as massas. 2 mais 3 mais 5 vezes a aceleração. 50 menos 20, 30. Igual a 2 mais 3 mais 5 é 10. Vezes a aceleração, 10 aceleração, 10A. Aceleração igual a 3 metros por segundo. Beleza, a gente achou a aceleração. Agora ele está pedindo a intensidade da força de tração entre os fios. É simples. Só jogar a aceleração nas fórmulas. Escolhe o bloco. Quer calcular a tração entre A e B. Então escolhe o bloco A aqui. A gente tem. Qual fórmula a gente pode usar? Essa aqui. Calma aí, eu comecei com o bloco B. Então vamos com o bloco C. Então escolhendo o bloco C aqui, a gente pode usar 50 newtons puxando a favor do movimento, menos TBC, tração de BC, que está puxando contra o movimento, por isso que é menos. É igual ao peso vezes a aceleração. Qual que é o peso do bloco C? É igual a massa vezes a aceleração. Não peso, desculpa, pessoal. É igual a massa vezes a aceleração. 5 newtons. A massa é 5 quilos, na verdade. Vezes a aceleração, 3 metros por segundo. Então 50, que está puxando a favor do movimento, menos a tração, que está puxando contra o movimento, é igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, que é 3. 50 menos TBC, tração de BC, igual a 15. Passo 15 para a esquerda e o TBC para a direita. Tração de BC é igual a 35 newtons. Então, a tração do fio, a força que está ocorrendo nesse fio aqui, que liga B em C, é 35 newtons. E qual que é a tração entre A e B? Simples, pessoal, é a mesma fórmula de sempre. TAB menos 20. Por que TAB menos 20? Porque TAB está a favor do movimento, que está puxando para a direita. Então, aqui, ó, está puxando para a direita. Menos 20, que está contra o movimento, que é o peso. O peso do bloco A é 20 newtons. Então, TAB, tração puxando a favor do movimento, menos 20, que está puxando contra o movimento. Igual a massa do A, 2 kg, vezes a aceleração, que é 3 metros por segundo. TAB igual a... TAB menos 20 igual a 6, que é 2 vezes 3. Passa esse menos 20 para lá, ficando mais 20. Então, TAB igual a 26 newtons. Então, a tração entre A e B é 26 newtons. A tração entre B e C é 35 newtons. E a aceleração do sistema como um todo é 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, a aula vai terminar por aqui. Esses são os tipos de exercícios que podem ser cobrados. Existe também exercícios relacionados a planos inclinados. Só que isso aí eu vou trazer na próxima aula, que aí já vai também ajudar, já vai entrar tração junto e tal, já vai dar uma dificultadinha um pouco a mais. E aí você vai ter que calcular as forças de tração junto e vai adicionar aqui aos desenhos as forças de trações, correto? Mas nada que é difícil. Por isso que eu falo para vocês desenhar, porque daqui a pouco vai começar a entrar mais forças atuando no mesmo bloco. O mesmo bloco pode sofrer 3, 4, 5 forças. Então se você tiver isso desenhado, você vai conseguir colocar na fórmula. E usando a mesma fórmula, que é força igual a massa vezes aceleração, você vai responder qualquer tipo de exercício. Correto?
Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula. Podem, qualquer dúvida, pode chamar o monitor, pode me chamar no WhatsApp. E eu vou deixar mais livros para vocês dar uma treinada para ficarem bom nisso. Porque muitas vezes pode aparecer nos vestibulares esses exercícios. Eu acho que o ano passado apareceu no Enem um exercício de uma pessoa sobre uma corda se equilibrando. E essa corda estava amarrada em dois postes, em duas árvores, alguma coisa assim, perguntando a força de tração no fio. Então por isso que é importante a gente saber esses exercícios, porque a própria Enem trouxe pra gente. Ele pode trazer de novo, assim como outros vestibulares, correto? Como o FMS, o FGD, o UEMS, né? E assim como o Unicamp, o FUVEST, praticamente todos os vestibulares podem trazer esse aqui. Porque são exercícios relacionados à lei de Newton, que são muito importantes na física. Então, o segredo é o quê? Lembrar da fórmula Fama e desenhar as forças. Tração saindo do bloco e força de contato entrando no bloco. E se a força estiver a favor do movimento, força positiva, e as forças que estiverem contra o movimento, você coloca negativo. Se resolve qualquer questão dessa matéria desse jeito, só com essas informações. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só chamar a gente lá. E espero que vocês façam exercícios para ficarem bons nisso aí, para dar uma treinada boa. Beleza? Qualquer dúvida, chama lá. Obrigado a todos e tenham um ótimo dia. Até mais.